Olá, Tangará da Serra! Tudo bem? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero, aqui no Estúdio 1033. Toda segunda-feira nós estamos aqui levando as informações para vocês, diversos temas, conversando com diversas personalidades da cidade. Sempre é importante deixar para você que está chegando agora no nosso canal, A Tangará que eu quero, deixar o seu like, é muito importante para nós, para que você possa deixar também o seu comentário aí, qual a Tangará você quer para o futuro. E se você puder, inscreva-se no nosso canal, que vai ser muito importante. Compartilhe também para chegar em outras pessoas, porque é sempre muito importante você estar nos ajudando a chegar em mais pessoas os assuntos debatidos aqui na Tangará que eu quero. Hoje recebendo nos estúdios aqui do canal A Tangará que eu quero, professor Neuri. O professor Neuri é uma pessoa muito querida, que hoje nós vamos falar muito aqui de economia solidária, e eu já quero dar as boas-vindas ao professor Neuri aqui no podcast A Tangará que eu quero. Boa noite, Luiz, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, e nós estamos à disposição aí para trocarmos algumas ideias ou comentarmos aí sobre esse assunto bem interessante, que é a economia solidária, as suas possibilidades e, lógico, também alguns desafios que aparecem pelo meio, né? Isso. E interessante, professor, para nós, antes de nós iniciarmos, o nosso público sempre gosta de identificar os nossos convidados, né? O professor já está em Tangará já há um bom tempo. Um rápido histórico do professor Neuri. Lembra que chegou, o que fez nesse período até no exato momento para nós iniciar. Bom, eu estou em Tangará da Serra desde 2005, quando eu vim de Campo Novo do Parecis e fui trabalhar na prefeitura, no poder público, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Certo. E daí nós passamos um ano nessa secretaria, logo em seguida eu fiz concurso para professor e assumi o concurso de professor na rede municipal em 2006, e dali para cá nós estamos trabalhando no poder público. Lá se vai seus 20 anos. Lá se vão os seus 20 anos já. 20 anos. 2007, 2008, por ali, a gente entrou e teve conhecimento da economia solidária. Naquele tempo, a economia solidária estava iniciando no município de Tangará da Serra, e daí nós tomamos conhecimento dessa inovação de empreendedorismo de forma coletiva, e a gente gostou do assunto, do tema, das coisas que envolvem a economia solidária. Eu sou professor de História, formado em História, leciono, já trabalhei com ensino superior, mas o meu foco é ensino fundamental 2, que nós trabalhamos do 6º ao 9º ano, e nesse tempo todo aí nós estivemos à frente de sala de aula, mas também por alguns momentos nós estivemos junto à economia solidária mais especificamente. Nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Agricultura, na coordenação do NUPES, que é o órgão do município que coordena e gerencia o Programa Municipal de Economia Solidária por alguns anos. Saímos por um tempo, voltamos no outro tempo. Nesse tempo o NUPES foi para a Secretaria de Agricultura. Certo. E nós trabalhamos junto ali com o secretário Ander, com também outros secretários, estivemos também próximos, porque a gente não ficou todo o tempo na economia solidária. Mas falando de economia solidária propriamente dita, nós estamos trabalhando aí há 20 anos já. Há 20 anos nisso, né? Trabalhamos junto à Copertan, que é uma cooperativa de reciclagem que executa a política pública da coleta seletiva no município. Então, resumidamente, eu acho que é por aí. Professor, para que nós possamos captar o que é economia solidária de uma forma abrangente, para nós pegar os meandros da economia. O que é economia solidária? A economia solidária é um modo de empreendedorismo que surgiu aí pelos anos 90 e foi ganhando foco, ganhando força. Ela é uma forma de empreendedorismo coletivo, e mais especificamente no associativismo e cooperativismo. Essas duas ramificações. Isso, mas não só.
Não só. Ela Nós abrange temos, mais. nós temos aí, a gente fala em empreendedorismo no associativismo e cooperativismo porque é uma forma mais comum aí de trabalhar coletivamente. Certo. Mas no Nordeste, por exemplo, nós temos muitas empresas recuperadas que na época aí de crise, essas empresas faliram e foram recuperados, os funcionários retomaram a atividade da empresa para ela não se deteriorar totalmente e eles não perderem a sua fonte de renda. Então, a economia solidária entrou nesse viés também. E hoje, mais especificamente, nós trabalhamos mais com cooperativismo e associativismo. O que não quer dizer que uma empresa, normalmente constituída aí nos moldes que a gente entende de empresa individual ou uma sociedade limitada, ou mesmo alguma empresa de pequeno porte, não possa trabalhar no sentido de um trabalho coletivo. Pode ser, é só a forma de trabalho, o jeito de fazer as coisas. E a economia solidária acaba se coadunando aí com a economia circular também, né? Faz uma unificação, não seria uma unificação, mas ela tem um... Existe uma semelhança entre a economia solidária, que nós hoje já no Brasil está estabelecido como economia popular e solidária, e a economia circular. Porque a economia solidária, ela preza muito pela questão do meio ambiente, da preservação e da sustentabilidade, né? E a circular já seria... A economia circular, ela está mais vinculada aí à questão do empresariado e mais atualmente, porque a economia circular chamada hoje, ela é mais recente, né? Mais recente. Está entrando agora no mercado. Isso. Junto com Depois tem a economia criativa, que também tem um viés um pouco diferente aí da economia solidária. Mas o grande negócio em termos de geração de trabalho e renda de forma coletiva e para que pessoas possam empreender de forma mais organizada e coletiva é a economia solidária. Professor, e partindo deste princípio, desde o ano 90, já se foi mais de 40 anos, né? O Brasil, ele se adaptou, o Brasil aderiu a esse projeto de economia solidária. Temos levantamento, por exemplo, o professor citou a região do Nordeste, que algumas empresas foram recuperadas pelas pessoas, se uniram. Das 5 regiões nossas, a região do Nordeste hoje é a que mais trabalha forte na economia solidária? Olha, nós temos... eu não estou muito atualizado agora em termos de estatística, mas nós temos uma força muito grande no Nordeste, onde assim, tem um viés mais voltado para a agricultura familiar, mas nos estados ali do Sudoeste, São Paulo, Rio de Janeiro, ali para cima Minas, também nós temos uma força muito grande, com algumas nuances diferentes do Nordeste, né? Mas no cooperativismo? Ou no cooperativismo e associativismo. Os dois, tá? Os dois. Os dois. No Nordeste, ela vai mais para a área da agricultura familiar. Então, nós temos aí muitas associações de produção, de extração. Na Amazônia, existem muitas práticas da economia solidária, mesmo entre os povos originários, aí, os indígenas. Certo. Nós temos no Rio, por exemplo, nós temos aí uma força muito grande da economia solidária nas favelas. E nós temos, inclusive, um empreendimento da economia solidária que tem um renome hoje, eu diria quase internacional, que é a CUFA. CUFA. Um empreendimento da economia solidária que trabalha nas favelas e faz um trabalho muito bom e trabalha no âmbito da geração de trabalho e renda, trabalha na questão das finanças solidárias e também dessa questão do desenvolvimento sustentável.
e da cultura também. Então, Tá, a CUFA, ela vai em várias áreas. Abrange várias áreas. Essa é uma qualidade da economia solidária no sentido de que nós não precisamos falar de economia solidária apenas na questão de geração de trabalho e renda, no sentido de tirar as pessoas da vulnerabilidade, que também é uma possibilidade que a economia solidária oferece. Certo. Mas também há a possibilidade de trabalhar com economia solidária, por exemplo, na área da cultura, com teatro, com música, com Diversas produção artística. Ali, abrange ali. Pode-se fazer economia solidária praticando alguma atividade cultural dentro do bairro. E, inclusive, tem lugares em algumas regiões no país aí que se juntam a geração de trabalho e renda com grupos, por exemplo, de cultura, né? De música, de cultura, de teatro, de artes, artística e etc. Então, é bastante diversificado e há uma possibilidade grande. A sua pergunta da questão do Brasil, eu diria que a economia solidária na América Latina ela é muito forte. Então, nós temos aí, por exemplo, nos países Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina, nós temos sempre incidência de economia solidária. Tem pesquisadores e autores aí que tiveram bastante contato com Paulo Freire e que têm desenvolvido aí muita teoria e muita pesquisa e muito escrito em economia solidária e na América Latina, que a gente se baseia bastante neles. É porque o pequeno, hoje nós observamos que o pequeno empresário para sobreviver hoje em algumas áreas não é muito fácil no Brasil. E ele se unindo com um grupo de pessoas pode ser que facilita mais, né? Até para incentivo, para criação, para geração. Faz uma união, uma unificação, forma um cooperativismo para trabalhar de uma forma diferenciada para que todos possam alcançar as suas rendas, os objetivos, né, professor? E eu observo também, professor, eu não sei se as pessoas não entendem ou não entenderam a questão do valor da economia solidária. Nesta região nossa, principalmente, não é divulgado ou realmente a economia solidária ela não é tão forte como deveria ser nesta região nossa? Na nossa região, a economia solidária é pouco divulgada, né? Mas ela é praticada, né? É praticado, porque nós aqui em Tangará da Serra, nós temos... Em Tangará da Serra, hoje nós temos uma situação assim da economia solidária está menos ativa, vamos assim dizer. Mas nós, em Tangará da Serra, nós tivemos já atividades da economia solidária com excelência. Nós temos o Fórum de Economia Solidária que existe, ele não tem uma atividade plena hoje, mas existe o Fórum de Economia Solidária em Tangará da Serra. Nós tivemos aí, lá por 2014, 2015, 18, 20, por ali, nós tínhamos uns 30 empreendimentos da economia solidária que estavam vinculados ao NUPES e especialmente na agricultura familiar. Nós tivemos aí muito investimento na área da economia solidária. Então já teve o seu apogeu em Tangará da Serra, a economia solidária? Nós temos aí vários empreendimentos urbanos que hoje funcionam assim, alguns funcionam precariamente, outros funcionam com maior estabilidade, outros deixaram de existir, mas a economia solidária na nossa região não é muito divulgada. Em Cuiabá, na região ali, nós temos vários empreendimentos da economia solidária. Nós temos aqui, nessa região de Tangará da Serra para dentro aqui, Rio Branco, Mirassol, saindo em Cáceres, nós temos aí várias associações hoje que estão trabalhando na área dos recicláveis. E isto com individualismo ou o município tem dado incentivo a essas? Nós temos vários empreendimentos com apoio do município. Os municípios têm apoiado bastante essas associações que estão trabalhando com recicláveis. Em Tangará da Serra,
nós temos um empreendimento que é cooperativa, que é cooperativado. Nesses outros municípios, nós não temos nenhuma cooperativa, nós temos associações. Em Cuiabá, tem 1 ou 2 ou 3 cooperativas que trabalham com recicláveis. Porque pode ser optar a pessoa, o grupo que vai ser formado, ele vai optar se vai ser cooperativa ou se vai ser associação, ou vai depender do empreendimento? Vai depender da vontade dos associados. Porque o caso é que, às vezes, a organização de uma associação é mais simples juridicamente, né? Só que a gente, às vezes, a gente comenta nos momentos de formação de que a associação tem a sua vantagem, a cooperativa tem a sua vantagem, outras vantagens. A vantagem de uma cooperativa é que ela é um empreendimento organizado, montado, criado com finalidade econômica. E uma associação no Brasil... nós não temos assim no Brasil uma organização que poderia se dizer que uma associação pudesse ser empreendedora no sentido de geração de trabalho e renda, porque a associação no Brasil, pelo Código Civil, ela se define por defesa de direitos. Então, o que a gente o fins econômicos já fica em segundo plano, né? Os fins econômicos. Isso, né? A finalidade econômica fica em segundo plano. Então, o que a gente acaba fazendo? Os trabalhadores que se associam e formam uma associação para geração de trabalho e renda, que é no caso dos recicláveis, a gente tem um tipo de trabalho autônomo, mas organizado de uma forma coletiva, porque daí é numa associação. E a associação, em geral, trabalha de forma cooperativa, né? Porque as pessoas trabalham por produção, que a cooperativa trabalha por produção. Eles vão ser assegurados no INSS, de forma autônoma. Então, cada um seu individual. Isso, cada um do seu individual. Então, é uma forma um pouco diferente de trabalhar. Uma cooperativa, ela tem já mais complicado a sua organização jurídica, mas ela já tem mais poderes econômicos, né? E uma cooperativa, ela tem muita facilidade, e a força da cooperativa e do cooperativismo, a gente pode dizer que o nicho forte é a comercialização. Então, uma cooperativa, ela tem a possibilidade de trazer pessoas para gerar trabalho e renda, e ela tem a possibilidade de potencializar a comercialização. E esse é um caso, quando você fala aí dos pequenos produtores, vamos falar assim. Certo. Ou vamos falar de trabalhadores autônomos, ou vamos falar de várias funções ou atividades econômicas que, por si, sozinhos, eles não conseguem evoluir, ou têm maior dificuldade para crescer, ou têm maior dificuldade para investir, ou têm maior dificuldade para ampliar a sua área de ação. Uma cooperativa, nesse sentido, ela facilita um punhado, facilita muito. Por quê? Porque com a cooperativa, todos os que têm poucas condições de investimento se juntam numa cooperativa, fazendo com que o seu empreendimento potencialize aquele investimento de cada um. Então, nós temos a possibilidade de uma cooperativa, por exemplo, vamos pegar aqui a questão da agricultura familiar, se nós olharmos para a mídia em geral, aí nós vamos ver que todo mundo diz que se juntando há uma possibilidade maior de vencer os desafios, né? Certo, o cooperativismo passa por aí. A união faz a força. A união faz a força. A questão é a dificuldade de fazer com que as pessoas se juntem. E se juntem e no seu trabalho no decorrer do tempo se continua unida para não dispersar, não é? Começar a ter muita divergência dentro do cooperativismo e aí desfacela e não vira nada, né? Esse é um problema que a gente às vezes tem enfrentado na economia solidária especificamente, que é a questão da formação. A gente acha que
a gente entende também, e se nós formos olhar aí as pesquisas, leituras, livros e artigos escritos, nós vamos ver que existe uma grande fala e um grande incentivo no sentido de formação. Para Tem que ter formar o formação. cooperativismo. Agora, lógico, uma coisa é montar uma cooperativa de recicláveis, onde os trabalhadores são os trabalhadores da cooperativa. Certo. Eles trabalham, fazem a coleta ou fazem a separação do material e ganham por aquele trabalho que eles realizam. Certo. E então é uma coisa que é onde os trabalhadores estão juntos todos os dias. Uhum. Isso tem o lado bom e tem o lado do problema, porque divergências e desentendimentos eles acontecem mais frequentemente. Sim. Uma outra coisa é organizar uma cooperativa de produtores, por exemplo, vamos pegar aqui, do agronegócio ou da agricultura familiar. Porque cada um vai produzir dentro da sua propriedade, dentro da sua liberdade. No entanto, o empreendimento que vai comercializar o produto desses produtores é a cooperativa dele, que é a cooperativa dele. Uhum. Então, eles não vão trabalhar junto. Vão trabalhar separado. Cada um vai seguir o seu... E depois vai unir esses produtos para ser comercializados. Justamente. Então, vai potencializar, porque eu tenho dito aí, tenho comentado assim nos bastidores com as pessoas, que quando o produtor sai do portão da sua casa para fora, ele já está gastando. Tá mesmo. O gasto é muito. E está deixando de produzir. Quando ele tem uma cooperativa que faz o serviço da venda, da comercialização por ele, potencializa a produção dele. Por quê? Porque ele produz o hortifruti granjeiro e a sua cooperativa pega na sua casa. Então, a sua cooperativa vai montar uma estrutura de coleta de produto. Certo. Ou a sua cooperativa vai montar uma estrutura de compra dos excedentes. Uhum. E a sua cooperativa vai potencializar a venda, porque ela não vai vender de um produtor, ela vai vender de 10, 20, 30, 100. Uhum. Então, ela vai conseguir atender em escala um município, uma região, ou vai conseguir atender uma rede. Entendi. Tipo, uma cooperativa da agricultura familiar em Tangará da Serra, e daí eu já entro um pouquinho nos desafios ou nas possibilidades, é que, por exemplo, para a merenda escolar, produtores individuais para atender a merenda escolar é um verdadeiro desafio. Individualismo não vai dar certo, professor. Dá certo, mas é difícil, porque a merenda escolar da Secretaria de Educação, ela tem que comprar de produtores. E o que acontece? Ela vai ter que ter uns 30 fornecedores de banana. Se ela tiver 30 fornecedores de banana, 1 ou 2 ou 3 pode dar um problema. Se, digamos que um produtor dê um problema, a secretaria tem que recorrer ao outro. Com uma cooperativa, olha o que acontece. A cooperativa entregaria os produtos para ela, não precisava ser de uma pessoa individual. Ela contrataria da cooperativa. Esses dias, numa entrevista com o prefeito, nós ainda falamos que essas parcerias aumentam a perna do município, né? Uhum. Porque se tivesse uma cooperativa forte, como tínhamos em Tangará da Serra, uma e que se acabou, se tivermos uma cooperativa de agricultura familiar, vai facilitar para todo mundo. E aí entra a economia circular. Vai facilitar para a Secretaria Municipal de Educação, porque ela não tem que lidar com 30 produtores. Um produtor. A dificuldade que a Secretaria de Educação tem hoje com o Departamento de Merenda Escolar, de Alimentação Escolar, de lidar com 30 produtores que um não deu errado, 2 deu errado, 3 deu errado, o departamento tem que correr atrás da solução. Nesse caso, a cooperativa correria atrás da solução. E só porque a merenda escolar só vai dizer, preciso de tanto na semana. Produtos. Então, a cooperativa vai buscar onde ela tem para atender a Secretaria Municipal de Educação e o Departamento de Merenda Escolar naquela quantidade, naquela semana. O trabalho de juntar, ou o trabalho suado, vai ficar com a cooperativa.
Então, já houve um ganho para o poder público, uma tranquilidade. Certo, certo. Pelo outro lado, o produtor, ele vai estabelecer um contrato com a sua cooperativa de entrega de X produto. Não vai envolver com a educação, com a Secretaria de Educação, é com a cooperativa. É, com a cooperativa. Faz o a contrato. cooperativa vai se envolver com o seu cooperado. Então, ela vai ver a potencialidade dos seus cooperados e se ela precisar de 20 cooperados produzindo, ela tem. Se ela precisar de 30, ela potencializa isso. E tem um outro viés ainda que esses produtores cooperados em sua cooperativa, para fazer a comercialização, o ganho deles vai ser mais tranquilo e talvez vai ser melhor. E também a cooperativa pode contribuir com os produtores no sentido de promover condições para eles terem assistência técnica, que o empreendimento deles vai ter técnicos contratados para dar assistência para eles, e a cooperativa vai conseguir fazer com que a produção daquele produtor sempre seja, ele possa produzir em escala e não vai haver problemas, porque a cooperativa dele vai comprar. E se a cooperativa dele tiver, por exemplo, alimentado todo o mercado de Tangará, ela pode expandir para Cuiabá. Outras regiões, tem muitos municípios aí. Então, uma cooperativa ajuda, contribui e melhora em muito a produção a partir de uma comercialização garantida. E também tem uma outra vantagem da cooperativa, que é no final cada final de ano, por exemplo, uma cooperativa faz distribuição de sobras. Financeira. Então, financeiro. Por exemplo, vamos falar exclusivamente, a gente não usa a palavra lucro, mas vamos falar a palavra lucro. O lucro da cooperativa no final do ano, ele vai ser dividido entre os seus cooperados. Então, é o cooperado que decide o que ele vai fazer com o lucro da cooperativa dele. Positivo. Se ele vai comprar um caminhão ou vai destinar para o cooperado. Se ele vai comprar um caminhão com a metade das sobras, que o lucro é sobras, e a metade ele vai distribuir de volta para o cooperado, a cooperativa vai fazer isso. Professor, e as possibilidades futuras, que eu vejo que Tangará da Serra tem uma potencialidade muito grande na questão de produção de pequena escala, que se unindo vai dar uma grande escala. Vamos pegar aí a Cidade Alta e depois a gente já desce por cento da cidade para pegar a Feira dos Produtores Rurais ali, que é comercializar os produtos da agricultura, né? Tínhamos uma rua ali, na Vila Alta, depois você trabalhou muito tempo para construir aquela estrutura na Cidade Alta lá e construiu aquela estrutura. Mas parece-me que aquela estrutura está sendo gigantesca para abrigar poucos produtores. Isso é um ponto para o senhor explicar para a gente. Nesta pergunta, encaminhando as possibilidades na questão do cooperativismo, não haveria uma possibilidade dos produtores entregar o produto para a cooperativa para que essa comercialização ela não interrompesse, ela ficasse lá, por exemplo, lá a semana toda. Produtos frescos lá na feira, tanto do produtor do centro como na Cidade Alta, embora teria que ter um estudo, teria que ter gente para estar atendendo lá, mas o produtor, às vezes, ele não precisava nem entregar, porque a própria cooperativa poderia retirar o produto dele e trazer para venda. Ele já economizaria. Essa possibilidade não acontece devido quais fatores? Devido o produtor não tenha culturalmente para entender essa dinâmica, ou o município também não faz gestão para que isso possa ocorrer no município de Tangará da Serra, por exemplo? É todo um conjunto, né? Né? Por um lado, os produtores não conseguem perceber a potencialidade, a vantagem de trabalhar de um sistema cooperado, e que não precisa ser uma cooperativa, porque as associações de feira que nós temos aqui em Tangará da Serra, a Feira do Centro e a Feira da Vila Alta, são duas associações criadas. Né? Uma comanda Não, uma é distinta da outra. Uma comanda Centro, outra comanda a Cidade Alta. Perfeito. Então, as associações já são o empreendimento, já é o empreendimento do produtor para potencializar a comercialização dele. Correto. Então, está existindo, por exemplo,
a falta de conhecimento ou de vontade dos produtores de fazer com que o seu empreendimento seja o seu empreendimento de verdade para potencializar a comercialização. Porque dá um trabalho danado, o produtor tá levando, retirando o produto constante, dá um trabalho muito grande pro produtor, muito né? grande. Tem que tirar o produto, tem que vender o produto, tem que fazer tudo ele sozinho. Por outro lado, e daqui a pouco eu já vou voltar na questão do produtor e as suas... respondendo a sua pergunta, dos produtores e do seu empreendimento, mas agora eu vou falar da política pública. Certo. A política pública municipal não tem interesse de que isso seja potencializado. Porque se o gestor público tiver interesse de que isso seja potencializado, então é possível fazer. Correto. Porque em Tangará da Serra nós temos tudo pronto. Nós Estrutura. temos a economia solidária, e Tangará sendo o município que criou a primeira lei municipal de economia solidária de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Olha aí. Interessante. Nós temos uma política pública de economia solidária criada em Tangará da Serra, que é uma das mais completas do Mato Grosso e se não do Brasil. Fantástico. Porque nós temos... uma lei de criação da política pública municipal de economia popular solidária. Nós temos uma lei que cria o NUPES, que é o Núcleo de Políticas para a Economia Solidária, que faz a gestão da economia solidária dentro do poder público e daí faz a gestão da política pública. Certo. Nós temos uma lei que cria o Conselho Municipal de Economia Solidária. Olha aí. Então, as ferramentas tem nós temos os três vieses. A política pública, que promove condições de recursos financeiros através dessa política aí e do Programa Municipal de Economia Solidária. Nós temos o órgão de gerenciamento da política, que é o NUPES, e nós temos o órgão de fiscalização, que é o Conselho. Olha aí. Mas o pessoal, e aí em geral, não querem enxergar as coisas nesse viés. Não querem enxergar. E aí tem também um pouco eu vou falar aqui de uma coisa que eu fico aborrecido, porque existe uma ideia muito atravessada hoje de que quando se fala de economia solidária está falando de socialismo. Não tem essa questão ideológica do socialismo, ou da direita ou da esquerda. A questão é que a economia solidária é um jeito diferente de fazer as coisas, promovendo condições para que as pessoas possam se juntar e trabalhar com costura, trabalhar com pão, trabalhar com agricultura familiar. Não tem nada de... E outra, economia solidária pode até estar no agronegócio. Aliás, o agronegócio pratica um monte de economia solidária. Que se une. Porque se nós vamos pegar ali em Campo Novo do Parecis a Coprodia, um sistema são 20 fazendeiros que se juntaram para organizar uma usina de álcool, produzir álcool. A Barra Álcool também? A Barra Álcool passa por aí. Lá no distrito que depois de Campo Novo para cima lá, tem uma outra forma de economia solidária, por exemplo, vamos falar assim, que é um condomínio que tem uma algodoeira lá. E são cooperativa. Então, agora a diferença é que nós temos 16 mulheres que resolveram se juntar para organizar um grupo de costura e estão produzindo estopa e investiram R$100 cada uma. Olha aí. Agora, a diferença é que lá no condomínio, em Campo Novo do Parecis, e na coisa, eles não investiram R$100. Eles investiram 100 mil. 100 mil. Cada fazendeiro investiu 100 mil. Ou 200 mil. Ou 1 milhão. Um sozinho não conseguia fazer essa potencialidade. Então, tiveram que se unir. E outra coisa, se nós formos falar a nível de mundo, todo mundo está falando nessa questão. Nós apelidamos esse jeito de fazer, de gerar trabalho e renda, apelidamos de economia solidária porque era um tempo. Naquele tempo, pensou-se nisso. Mas já está arcaico já, já muda, já vai mudar para... Economia sustentável, por exemplo, economia... porque, na verdade, nós somos mais tradicionais aí,
que estamos aí dentro faz um tempão, o professor Sandro, eu, outros doutores, professores aí pelo Brasil afora, nas universidades, o nome economia solidária, ele está fundamentado já. Então, a gente fala em economia solidária. Né? Por quê? Porque é um modo diferente de gerar trabalho e renda que pode ser. Porque uma cooperativa da economia solidária, ela pode ser uma potência. Não precisa ser coisa de pobre. Porque tem-se também um viés aí de pensamento de que quando se fala de economia solidária, está falando de juntar os pobres para fazer alguma coisa. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Exemplos, né, é uma dinâmica de se fazer cooperativismo e associativismo. Um grupo de empresários pode se unir, ou pessoas investir. Justamente. Aí quando fala em economia solidária, aí não pode ser de empresário, porque isso é pecado. Não vou me juntar com aqueles porque eles são muito feios para mim. Não, mas isso aí é mente de pessoas pequenas, né? Porque tem aí a cooperativa, a Coprodia, né? Que é um sucesso, o Barral, que é um sucesso, as pessoas teriam que enxergar desta forma, né? Justamente. O fato é que nós, por exemplo, na economia solidária, nós ficamos lidando, às vezes, muito com as pessoas e aí isso gera, às vezes, desentendimento, gera tititi, gera desafios que, às vezes, o grupo não pode se sobrepor. Às vezes, tem o problema da especialização. Na economia solidária, por exemplo, o que nós temos defendido é que, se tem uma cooperativa, tem que ter uma gestão técnica de qualidade, para que o que seja feito com eficácia e eficiência. Senão... Na economia solidária, nós não fugimos das técnicas de administração melhores que existem. Nós não fugimos das técnicas de contabilidade melhores que existem. E se fugir, professor, ela tem a decadência tá... Não, se fugir, não funciona. Não funciona, né? Não funciona. Agora, lógico, no nosso país, nós temos um monte de entraves. Porque tem países por aí que aqui na América Latina mesmo, países que promovem e fortalecem a economia solidária. Aqui no Brasil, nós não temos a diferenciação de uma coisa para outra. Quer dizer, as pessoas montam uma empresa e são sugadas pelos impostos, pela tributação. A cooperativa tem um tipo de tributação diferente da empresa e tem algumas vantagens. Pois é. Agora, temos que ter o quê? E essa é uma coisa que eu vivo correndo atrás. De um contador que se interesse pelo cooperativismo, não necessariamente pela economia solidária, mas dentro da economia solidária, na visão da economia solidária, que se interesse pelo cooperativismo e que tenha capacidade técnica para fazer a contabilidade de uma cooperativa de forma num gabarito de cooperativa. A gente vive correndo atrás. Falta isso, e dando murro em ponto de faca. Nossa, Falta, porque os contadores que estão trabalhando, por exemplo, com a Copertan, que trabalham com nós por aí, é um aprendizado. Tem que ensinar a fazer a contabilidade, tem que explicar como é que funciona. Mas isso aqui não é simplesmente assim. O INSS, o FGTS, essas coisas, tudo que o empreendedor no cooperativismo, ele recolhe INSS e ele tem que pagar 20% de INSS. Então, isso já é uma outra coisa que a tributação dilapida o ganho do trabalhador. Mas ele tem que pagar 20%, por quê? Porque ele é autônomo. O empresário paga 20%. O cooperado também paga 20%. Por quê? Porque está na lei. Ele não consegue fugir disso. E se não tem uma contabilidade por excelência, onde vai sair os dispersos? Vai ter problema, né? Justamente. No empreendimento, né? Aí nós temos que ter um empreendimento, se são de trabalhadores, por exemplo, que é uma cooperativa de trabalhadores, como é a Copertan, o trabalhador recolhe os seus 20% de INSS. Se é uma cooperativa de produtores rurais, ele vai ter o recolhimento lá, que daí entra na questão do fundo rural e essas coisas que não implica dentro da cooperativa, porque a cooperativa, por excelência do produtor rural, ela vai ser uma cooperativa de comercialização, eventualmente de processamento, porque ela poderia montar uma cozinha multifuncional e aquele produto que não vai para a mesa não voltaria para casa para tratar, talvez, para jogar no lixo ou para tratar os porcos.
iria para o outro segmento da cooperativa, que é a cozinha multifuncional, para fazer processados. Aí, então, ia pegar o abacaxi que não serve para a mesa. O que vamos fazer? Vai para a cozinha para fazer polpa de fruta. Fazer um doce, fazer suco. Outra coisa, suco, qualquer outra coisa. Então, essas coisas. Quer dizer, você viu por aí que o circular está pelo meio? Então, a economia solidária é a economia circular. É para circular. E não é para... chega num momento, não, isso aqui agora virou descarte. Então vamos jogar fora. Tudo é aproveitável, né? Tudo é aproveitável. Até o lixo aproveita na economia solidária, né? Justamente. Professor, nós temos ainda alguns assuntos, temos que o horário já não espera mais a gente, né? O assunto é de extrema importância, a economia solidária. Mas a gente está caminhando para o final, mas eu ainda quero provocar o professor. Para esse momento, nós temos que estar provocando o prefeito para colocar em ação a economia solidária integrada da Serra. Eu gostaria ainda de... Pois é, eu acho Mas que é interessante. dá para o senhor ainda terminar o raciocínio que estava colocando para a gente? Se nós não temos tempo, não tem problema, porque a gente pode discutir em outros momentos. Vai ter outros momentos para a gente discutir. Justamente. Mas, por exemplo, só para finalizar aqui, por exemplo, a questão que você provocou aí das feiras. As feiras são uma cooperativa. E as feiras têm um grande potencial. Mas não está sendo explorado, professor. Está muito aquém daquilo que as associações podem fazer. E falta coragem para os gestores destas duas associações. As diretorias dessas duas associações são muito devagar. Por quê? Uma possibilidade era o seguinte, por exemplo, o produtor sai do seu serviço e vem para a feira para vender. Quando ele vai embora, ele leva o excedente. A associação dele não poderia comprar o excedente? Sem dúvida. Isso é para dar um exemplo. Sem dúvida. Eles não têm coragem para fazer isso. Então, porque isso já foi ensinado, já foi falado, já foi mostrado. Fazer, mas não querem fazer. Olha, eu não sei se sabem, eu acho que não sabem. E não querem fazer também. Eu acho que não querem, né? Mas o saber passa por gente especializada. Pois é. Então, você veja, a Feira da Vila Alta que você falou aí que tá mal das pernas. Falta de quê? Gestão? Falta gestão, falta criatividade para apresentar solução para o seu associado, o seu cooperado. Solução já foi apresentada. Tem solução e é viável. Tem solução e há viabilidade econômica. É só querer fazer. Agora, para finalizar, a modalidade de feira livre, como nós temos em Tangará da Serra, no centro, e tínhamos na Vila Alta que virou quase nada, é uma modalidade que tem que ser preservada, porque isso é cultura. Agora, não quer dizer que 100% dos produtores têm que vir e ficar esfregando a barriga no balcão. Porque a sua cooperativa podia fazer por ele. Então, a cooperativa podia vir, o produtor que não quer vir para a cidade, ele poderia fazer o quê? Não, entrega para a cooperativa tem gente que comercializa. Talvez teria que mudar um pouco o jeito, a estrutura do negócio. Certo. Mas solução tem. E essa solução gera dinheiro. E essa solução gera dinheiro para a associação e gera dinheiro para o produtor lá. E a economia vai movimentar e vai ser bom para todo mundo, né, professor? Excelente, excelente. Professor, tem muitas coisas para a gente tratar sobre economia, mas estamos no segundo mês ainda do ano, né? Nós temos o projeto ainda Mãos que Cria, que vai deixar para outra oportunidade. Os Mãos que Criam. Os Mãos que Criam, né? Das mulheres da cena, que nós estamos aí também ajudando. O professor Neuri é um dos idealizadores. Nós estamos contribuindo também com a nossa pequena parcela. Vai ter que ficar para o segundo momento. O horário já não nos espera mais. O tempo passa muito rápido. Vamos ter que deixar para a próxima. Mas antes de passar para o senhor fazer as considerações finais, eu quero perguntar qual a Tangará o professor Neuri deseja para o futuro. Pois Luiz Marcos, eu acho que a nossa cidade, hoje de manhã, acho que eu estava falando sobre isso, que Tangará é incrível, né? Porque todo mundo que passa por aqui é uma cidade bonita, uma cidade que agora nós estamos com um plus aí diferente, porque avenidas bacanas, tudo, né, bem organizadinho, uma gestão pública de qualidade. Mas é essa Tangará que eu quero para o futuro, uma Tangará que seja acolhedora. Tangará está sendo bastante acolhedor, tem muita gente vindo para cá. Uma Tangará que gere desenvolvimento
e uma Tangará que poderia ser mais nesse viés aí, se nós vamos falar de empreendedorismo de forma coletiva, eu acho que tem muita coisa para fazer. E Tangará tem muitas possibilidades. Eu acho que eu quero uma Tangará que trabalhe mais nesse sentido de que promover essas questões de geração de trabalho e renda de forma coletiva, minimizando alguns nichos de miséria que nós temos por aí. Maravilha. Professor, as considerações finais, eu fico muito grato de receber o senhor aqui na Tangará que eu quero. Agradeço, Luiz, pelo seu convite, fico feliz, gosto desses assuntos, desses temas, dessas temáticas, a gente fala demais, né? Eu acho que tem que falar um pouco de menos, deixar vocês fazerem mais perguntas, mas muito obrigado e precisando e a gente estando por aí, conte com a gente. Muito obrigado. Sem sombra de dúvida, professor. Eu que agradeço. Você que aí curtiu a Tangará que eu quero, assunto extremamente importante, economia solidária, empreendedorismo, cooperativismo, enfim. Você que está chegando agora, inscreva no nosso canal, deixe o seu like. E se você puder, compartilhe também, é muito importante chegar em mais pessoas. Toda segunda-feira nós estamos aqui levando as informações, os assuntos importantes para você que está aí. Quero agradecer a todos e desejar uma ótima semana, prosperidade, saúde e paz. Um abraço, até!